Olá, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou da cidade de Belo Horizonte, sou empresário e sou consultor de imagem também aqui na cidade de Belo Horizonte. Quando eu falo sobre consultoria de imagem, sempre o meu coração fica muito mais alegre, eu fico muito mais entusiasmado, embora tanto a minha empresa quanto a consultoria de imagem é muito importante na minha vida. Mas eu gosto muito mais de trabalhar com consultoria de imagem. Gosto porque eu tenho a oportunidade de ver a transformação na vida dos homens. No passado, os homens, se preocupavam muito mais em se ornar do que as mulheres, e depois a coisa foi mudando. A gente vê muito mais as mulheres se preocupando com alguns detalhes quando elas estão se vestindo do que os homens. Mas, gente, a consultoria de imagem ela tem esse poder de melhorar a autoestima do homem, de fazer com que ele tenha uma autoestima mais saudável. Mas eu não estou para poder falar a respeito genericamente de consultoria de imagem. Eu estou aqui para a gente poder falar a respeito de acessórios masculinos. Sabe quando você está cozinhando e você está fazendo aquela comida deliciosa, aquele cheiro, aquele aroma maravilhoso, mas no final você tem um detalhe ali, talvez na montagem daquele prato, que você vai colocar e que vai fazer um diferencial enorme no prato que você vai servir para os seus amigos ou para a sua família. Eu, pelo menos, eu gosto muito de cozinhar e dizem que eu cozinho muito bem, tanto que as pessoas que eu recebo na minha casa, depois eles fazem questão de voltar, então se voltam é porque estão satisfeitos com a comida, senão iriam ficar só com a amizade mesmo. Mas voltando ao assunto, então, o acessório, ele é justamente esse detalhezinho do prato que vai fazer toda a diferença. E quando a gente pensa em acessórios, são muitos acessórios, são vários acessórios que eu poderia falar, mas eu escolhi alguns para a gente poder tratar nesses minutos que eu vou estar conversando com vocês. Nesse primeiro vídeo eu vou falar de uma maneira mais genérica e no próximo vídeo eu vou dar alguns detalhes a respeito desses acessórios, ok? Um acessório que não pode faltar na vida de um homem, nem para ir na padaria, é o relógio. Eu estou aqui de relógio. Ele está um pouquinho escondido aqui porque eu estou com blazer, e logicamente com camisa de manga comprida, ele está um pouquinho escondido aqui. Mas eu estou com o relógio. O homem não pode deixar de usar o seu relógio. Mesmo se ele não tiver condição de gastar muito com o relógio, ele tem que ter um relógio que traga uma presença para ele ali, para que as pessoas, quando observarem, ele vai ver que ele está usando um relógio. Ah, Davi, mas hoje em dia a gente a gente olha as horas, deu um ato falei, a gente olha as horas no celular. Eu também olho as horas no celular, mas só que eu não deixo de usar o meu relógio. Outro acessório interessante, que ele pode tanto ser usado com o relógio, no lado do relógio ou no braço oposto, são as pulseiras. Eu estou aqui com uma pulseira de metal, tá vendo? Tem pulseira de couro, pulseira de metal, pulseira com aquelas pedrinhas, Então são vários tipos de pulseira que hoje em dia tem disponível no mercado para o homem usar. Outro acessório que eu gosto muito, por incrível que pareça, eu gosto muito, mas eu tenho só uns 2 ou 3, é o anel, ou aliança, pode ser chamado de aliança. Eu gosto muito, eu vejo que as pessoas sempre olham para a minha mão, prestam atenção na aliança que eu estou usando, falam, às vezes elogiam, então eu gosto muito. Mesmo antes de eu trabalhar com consultoria de imagem, se tem um acessório que eu sempre gostei, foi a aliança. Outro acessório que é muito legal é o cachecol. É claro que o cachecol ele é usado para quando está fazendo frio, mas vocês já viram que um homem usando cachecol, como que fica elegante, como que traz assim, como que transmite uma mensagem de poder? Ah, é fantástico. Tem um outro acessório que já não é muito conhecido, pelo menos aqui na minha região, que Belo Horizonte não faz muito frio, gente? Aliás, esses dias até está fazendo. No momento agora que eu estou gravando esse vídeo, está bem frio em Belo Horizonte. Mas o seguinte, é o ascot. Ascot é um lenço que ele vai por dentro assim da camisa e ele traz um certo volume e ele é muito legal, é muito interessante, vale a pena investir no ascot e deixa o homem também elegante e é um acessório diferenciado. O que a gente fala de relógio, pulseira, anel, aliança, são acessórios mais comuns, o próprio cachecol também. Um outro acessório que é muito legal, que hoje em dia os homens têm investido bastante,
são as meias. Meia acessório? Sim, meia pode ser vista como um acessório também, principalmente as meias coloridas. Normalmente, quando você está num traje mais social, você deve usar a meia, aliás, o homem deve usar a meia, a continuação da calça, né? Então, se a calça é azul, use uma meia azul. Se a calça é marrom, use uma meia marrom. Mas nada impede de associar a cor da meia também com a cor do sapato, tanto faz. Mas no caso das meias coloridas, ela é muito interessante, que traz um diferencial. Pode ser totalmente diferente, agora pode ser cores assim análogas ali a calça, ao sapato que o homem está usando. Então meia é um acessório bem interessante. O cinto é um acessório interessante? Sim. Mas Davi, cinto também é acessório? Sim, embora ele tenha uma função que às vezes é segurar um pouquinho a calça do homem, se bem que uma calça ela deve ser feita ajustada ao corpo do homem, mas às vezes porque está um pouquinho fora do peso, está com um pouquinho o abdômen um pouquinho para frente, né, vamos dizer assim, está com uma barriguinha, aí o cinto ajuda nessa questão aí de manter a calça no lugar certo. Então são vários tipos de cinto também, de couro, pode ter cinto de tecido, mas o mais importante é o homem saber usar o cinto certo para a ocasião certa, ok? Então isso aí tem que ser visto. Bom, outro acessório muito interessante, que eu vou até falar a respeito dele que eu tenho usado, é a boina, que é muito usada no sul do país, que faz mais frio, é mais usada do que aqui em Belo Horizonte. Mais que eu tenho usado esses dias, porque o meu cabelo está baixinho assim, porque eu fiz um implante de cabelo, e aí agora que ele voltou a crescer, né? Porque eles raspam para poder tirar os fios, e aí eu tenho usado a boina para proteger do sol, e agora como está fazendo frio também, à noite eu tenho saído para proteger a minha cabeça aí do frio. Então um outro acessório muito interessante também, que eu não poderia deixar de falar, são os óculos. Óculos de sol e óculos de grau. Esse é um acessório interessante porque é um acessório que eu pelo menos não queria utilizar, né? Que é o óculos de grau. Ah, mas não tem jeito, depois que você passa 45, 46 anos, vai chegando aí nos 50, eu que já estou com 55, então não tem jeito, para poder ler eu preciso do óculos. O que eu fiz? Porque há 10 anos atrás, quando eu comecei a usar o óculos, eu não gostava. Eu fui aprendendo a usar o óculos, então hoje em dia eu tenho 4 óculos, eu tenho um óculos um pouco mais retangular, outros 2 mais quadrados, e agora tem um redondo também, que diz de passagem é o que eu mais gosto dele. Então o óculos também é um acessório muito interessante que não pode faltar nesse arsenal masculino. Pessoal, então esse é o primeiro vídeo, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre os acessórios e falar com alguns detalhes a respeito de cada um deles, tá legal? Até já!